tudo bem com todos? Espero que sim. Vamos continuar o nosso estudo. Hoje vai ser a nossa 17ª aula e nós vamos estudar o capítulo 17. Estamos já na reta final, preparados para o fim? Tá quase, hein? Vamos lá então, capítulo 17, que se chama Iluminação de Consciências. Bom, Miranda seguia trabalhando e ele narra que para aquela noite em especial, né, a espiritualidade estava organizando um trabalho mediúnico do lado espiritual para atender alguns irmãos daquela cidade da justiça que nós já estudamos aqui. O que o Miranda e a sua equipe fizeram lá na cidade da justiça, né, eles se infiltraram e resgataram alguns irmãos, né? A gente viu isso na aula passada, o resgate daqueles que estavam arrependidos. Esse fato ele se espalhou para outras cidades, como essa cidade da justiça, né? Que serviam de abrigo para espíritos ignorantes, espíritos maus, realmente. Então isso se espalhou, falou, olha, eles falaram entre si, né? Eles estão invadindo as nossas cidades, eles estão tirando daqui os nossos escravos, vamos redobrar a nossa defesa e vamos partir para o ataque. E assim eles fizeram, né? Redobraram aí, né, as cidades que ficaram sabendo desse fato, redobraram as suas defesas. Muitos foram para as ruas para tentar perturbar os encarnados, né, causar ainda mais angústia e sofrimento, porque nós, né, estávamos, quando esse livro foi feito, né, estávamos e ainda estamos passando por momentos difíceis por conta da pandemia. Então eles foram causar o pânico e foram tentar atacar, em especial, o centro espírita que estava servindo de abrigo para Miranda e sua equipe. Mas a espiritualidade, que já esperava um comportamento assim, se equipou com todas as defesas necessárias e programou um trabalho mediúnico para aquela noite, para tentar amenizar aquela treva que rondava. E é por isso que eles resolveram fazer isso. Bom, na hora marcada, a preparação para o trabalho começa e estavam presentes alguns encarnados, trabalhadores ali daquele centro, só que em desdobramento parcial do corpo físico. Entre esses trabalhadores, alguns que a gente já conhece, como o Gumercindo, que era o presidente daquele centro, né, do lado físico, e a Malvina, que era uma médium muito dedicada. Lá, como eu já falei, estavam espíritos que vinham da cidade da justiça, né? Aqueles que deviam estar ali, aqueles que tinham a possibilidade de escutar o que ia ser dito aquela noite e receber ajuda. Aqueles que não adiantaria isso, não conseguiram atravessar as defesas. Bom, então a comunicação vai começar e o primeiro a se comunicar através da Malvina era o bispo, que já havia se comunicado antes. Nós vimos a história desse bispo. Não se lembra? Volta lá na aula 13. Lá na aula 13 a gente viu sobre esse bispo, que era eu até anotei aqui, ele era um diretor do Departamento de Justiça, lá dos justiceiros, né? Tinha um cargo alto naquela cidade. Ele, para quem não tá se lembrando dele, vamos lembrar. Ele era um senhor de 50 anos que havia sido bispo, era integrante dos justiceiros e tinha muito ódio dos cristãos. Como eu falei, ele era diretor do Departamento de Justiça e através do diálogo que a gente viu lá na aula 13, né, com o Eurípides, através desse diálogo a gente viu que ele tinha sido um bispo extremamente devasso, com práticas absurdas, corruptas e perversas. Tanto que foi a própria igreja, através da Inquisição, que mandou queimá-lo vivo. E aí, nessa comunicação, lá da aula 13, a gente viu que ele disfarçava quem ele era por dentro. E por dentro ele se sentia um lobo. E através de um processo de hipnose do Eurípides, ele, né, se mostrou na forma lupina e assustou os seus
os seus acompanhantes ali, né? Porque não esperavam que ele assumisse essa forma, porque para eles eram só suas vítimas, né? Quem eles faziam sofrer que viravam nessa forma lupina e viram o bispo, o líder, nessa maneira e ficaram muito assustados. Então é o bispo que volta lá, porque ele se comunicou naquela noite, né, o tanto que ele tinha que comunicar, e depois a espiritualidade deixou ele lá, né, num processo assim de sono, para que ele fosse ali absorvendo as energias boas, mas a doutrinação continuaria, e estava continuando. Bom, então ele vai lá, se apresenta na forma de lobo, não tenta nem disfarçar. E ele começa a falar uma série de inverdades, achando que a verdade dele era absoluta. Ele não saía daquele pedestal que ele tinha se colocado. Mesmo, né, naquela forma de lobo, ainda estava se achando o dono da razão. Falando, inclusive, e principalmente, de Deus. Alegando que era tudo fantasia. Que não existia Deus, não existia justiça divina, que aquilo que os espíritas acreditavam, né, eram falácias. E que nós viemos do nada e do nada a gente iria retornar. Pro nada a gente iria retornar. Que os átomos se juntaram e assim criou vida, mas que tudo ia se acabar. Que a gente criou, a gente fantasiou com um Criador que não existia. Não existia Deus. E ele finaliza dizendo: a nada tememos e nos submetemos à força maior que nos encaminha ao máximo da loucura. A loucura nos comanda. Não é qualquer um que lhes fala, mas um príncipe da igreja decadente. Preparem-se para desfrutar e matar esse símbolo de algo que jamais existiu. Como eu falei, né? Não deixava o ego. Não é qualquer um que lhes fala. Eu sou um príncipe. E falando que ele e seus companheiros iam desfrutar e matar aquele símbolo de Deus que nunca tinha existido. Eurípides, que vai conduzir o diálogo mais uma vez, e ele alerta que aquela crença do nada era extremamente incorreta e muito conveniente para muitas pessoas, como o bispo, né? Alegar que nada existe. É fácil se apegar a essa ideia. Porque se nada existe, eu não preciso me melhorar, eu não preciso prestar contas, pro nada eu vou voltar uma hora. Olha como é conveniente isso. É muito mais difícil a gente não existe um ser maior que me criou para que eu seja feliz, para que eu seja perfeito, do que não existe nada, só a minha vontade e ponto final. Então essa crença do nada era uma crença muito egoísta. E Eurípides vai alertando isso, né, de que Deus existe e sempre existiu, de que Deus tudo sabe e está por toda parte, que Deus é justiça, que Deus é bondade. É o nosso Criador. Para a gente entender um pouquinho mais sobre esse Deus, principalmente o Deus que a doutrina espírita nos fala, vamos ver um vídeo de um palestrante, escritor espírita, que com certeza vocês conhecem. Vamos lá com o Rossandro. O conceito de Deus que nos é apresentado é um conceito de Deus que inclui a todos. O conceito de Deus que nos é apresentado é um conceito de Deus que é Pai de todos e não Pai de alguns. O conceito de Deus que nos é apresentado é um que não precisa de um nome para defini-lo, porque nem defini-lo nós podemos, porque somos desprovidos de competências emocionais e intelectuais para descrever o Criador. De modo que provavelmente nunca a criatura conseguirá descrever o Criador. Por isso nos é apresentado um conceito como aquele que está por trás de tudo que nos antecede, uma causa primária de tudo.
Ainda assim, ele é pouco, porque é o que a nossa mente consegue dar conta. É exatamente quando o seu filho de 2 anos pergunta: mamãe, papai, como é que eu nasci? Você vai explicar? Também não vai contar da cegonha, que é batida pra caramba, né? Mas você vai dizer uma sementinha de papai, né, e mamãe. Ele não vai entender a concepção profundamente, porque ele é desprovido de competência emocional e intelectual para entender a concepção. A maturidade humana ainda está muito distante de ter uma concepção maior de Deus, mas para nós nos cabe agora aquilo que é mais importante que essa doutrina nos oferece. Um Deus que não é de alguns, mas é um patrimônio de todos. Muito bem, estão aí as palavras do Rossandro. E Eurípides, ele prosseguia o diálogo trazendo agora informações da vida do bispo. A gente já sabia que ele tinha sido muito perverso, mas agora Eurípides vai trazer alguns detalhes. Ele havia seduzido diversas vítimas, dentre elas Marcela, uma menina que tinha pouco mais de 14 anos, uma criança, né? Menor de idade. Criança naquela época, né? Hoje as meninas de 14 anos até estão mais desenvolvidas, ainda são crianças, né? Ainda são menores de idade. Não, 14 anos hoje não é criança, né? Já é uma adolescente, mas naquela época a gente sabe que a infância, que a juventude eram bem diferentes. Então, uma garota, né? E ele se envolveu com essa menina e ela acabou engravidando, falou com ele e aí ele ordenou que ela abortasse. E a menina sabia que ela tinha feito muita coisa de errado, que ela estava no pecado e ficou louca. E optou pelo suicídio. Olha só, isso é um caso, né, de muitas vítimas que o bispo fez. Uma menina de 14 anos, ele se envolveu, abusou dela, ela engravidou, ele mandou abortar, ela se matou. Se fosse só isso, a existência dele já estava muito comprometida. Mas isso foi só uma das muitas vítimas que ele fez. Então a mente do bispo, à medida que Eurípides vai narrando essas coisas, ele vai relembrando esses acontecimentos do passado e como se fosse uma representação teatral, todos ali no salão começam a ver. A mente do bispo projeta ali, numa tela ou qualquer coisa assim. E aí várias dissuasões perversas são mostradas no salão. E a gente consegue entender que ele havia assumido aquela forma lupina porque ele se sentia assim, desde essa existência como bispo, ele se sentia um lobo que se fartava até exaustão nesse campo sexual, que era o ponto de desequilíbrio dele. Ele se sentia um lobo, né? As meninas que frequentavam a sua igreja eram suas presas. E tanto que ele, ainda como bispo encarnado, quando saía do corpo físico, a sua forma era mais lupina do que humana. Então era uma coisa que ele trazia dentro de si. Tá aí a explicação dele ser um lobo, né? E as cenas vão acontecendo e todo mundo vai assistindo junto, né? Todos ali viam o desespero de Marcela, que se jogava do alto da torre justamente da igreja. E viam também o bebezinho abortado, implorando para não morrer. Que a gente sabe ali, né, que é um corpinho pequeno, né, que ele mandou ela fazer logo no início da gestação, acho que no 3º mês. Mas o espírito já está lá, já tem consciência, já existe vida. A gente já... Você não tenha dúvidas, né? Não tenhamos dúvidas de que a vida existe ali a partir do momento da concepção, porque o espírito já está ligado. E eles escutavam o espírito implorando para não morrer. Era uma cena muito comovente. Isso só a Marcela e o bebezinho. E de repente outros espíritos, né, inimigos do bispo, estavam com ele, obsediando, buscando vingança. Todas essas cenas que eu estou narrando aconteciam quando o bispo estava encarnado. É o que tá todo mundo vendo lá no salão. Essas cenas dele encarnado. Muitos inimigos, muita gente obsediando ele. Todas as práticas assim perversas e corruptas que ele fazia, tudo isso lá. Era uma cena muito triste,
muito humilhante. O bispo só conseguia uivar. Ele uivava. Não conseguia nem se expressar de uma outra forma. A consciência estava pesando. E estava percebendo que ele não era uma vítima. De forma alguma. Ele era uma vítima de si mesmo, né? Ele havia procurado tudo aquilo. E nessa hora em que a cena humilhante chega assim no ápice, Eurípides faz uma prece e roga as bênçãos de Maria de Nazaré. E uma luz muito intensa, como um sol, se faz no salão. E era quem? A própria mãe de Jesus. Ela vai ao encontro daquele bispo e diz: Filho, que fizeste das ovelhas que te foram entregues para pastorear? Por que as transformastes em vampiros e a levastes à loucura? Onde estão os teus sentimentos de pastor? Ainda é tempo de voltares ao abrigo das ovelhas. Tua mãezinha rogou-me auxílio em favor de ti. Entrego-te aos seus cuidados, qual aconteceu há bastante tempo. Liberta-te do mal no seu doce aconchego. Nessa hora, entra uma senhora envolvida em muita luz. Se aproxima do bispo e diz: Confia em Deus, meu filho, e saiamos do abismo para outro campo onde reine o amor. Era a mãe dele. E ele, chorando muito, uivando ainda, né? Vai voltando à sua fisionomia normal. E naquele ambiente reinava o amor. Todos choravam. Miranda fala que todos eles choravam. Ele, Spinelli, não tinha como não chorar na presença de Maria, que tinha vindo dos céus para levantar mais uma ovelha. O bispo, ele é tirado de lá junto com os outros espíritos da cidade da justiça que eles estavam, né? Todos eles são levados para locais adequados. E antes de ir embora, a Maria, ela completa dizendo que o bispo ele iria reencarnar com muitas dificuldades, com muitas deficiências, por conta das suas ações, né? Séculos ali na ignorância. E ela termina dizendo assim: Vamos, meu filho, a vida na terra sofrida te espera. É aqui, gente. Aqui é a hora da prova, por isso nós temos que aproveitar a nossa vida, aproveitar esses conhecimentos que a doutrina espírita nos proporciona para resgatar esse passado de tantos débitos que nós temos. Não nos enganemos. Todas essas ações que nós vemos aí do bispo e de outras figuras, né, que nós estudamos, nós fizemos também. Então, olha que chance que estamos tendo de usar essa nossa existência para o nosso melhoramento, para ajudar o próximo. Aproveitemos essa chance. Então, o bispo é tirado de lá junto com os outros companheiros da Cidade da Justiça e Maria retorna para onde ela estava. Só que não acabou o trabalho. O trabalho continua e dessa vez era a Amália que seria a médium da próxima comunicação. E aí o espírito se aproxima. Ele diz que já havia se comunicado antes através de uma outra médium e ele tinha sido convidado a ficar ali naquele centro para observar a mudança do comportamento dos seus dois antigos adversários. E aí ele disse que não queria ficar, mas uma força que ele não conseguia explicar não deixava ele ir embora. E ele ficou observando os seus dois antigos adversários.
E no início, quando ele via eles dois, né, falando coisas bonitas e tudo mais, ele achava que era tudo falsidade, que eles estavam sendo hipócritas. Mas com o passar dos dias, vendo eles trabalhando e ajudando quem quer que fosse, sem perguntar o nome ou de onde tinham vindo, ele percebeu que eles realmente haviam mudado. E ele sentiu um conflito. Então tudo que eu acreditei esse tempo todo era uma mentira? Porque eu estou vendo eles aqui ajudando judeus, muçulmanos, cristãos. Eles que no passado me perseguiram por ser judeu agora estão ajudando esses irmãos? Como assim? E ele entrou num conflito muito grande. O Spinelli, que era o doutrinador nesse caso, ele pede para o Espírito revelar o seu nome e ele diz, olha, me chamavam de Spanovich, o monstro. Sabem quem é? Aquele era o espírito que era um anão e estava obsediando Gumersindo e sua esposa Clementina. O nome dele verdadeiro é Spanosito. Era ele, a gente viu nele na aula 12. A aula 12 a gente trouxe a comunicação dele, né? O Gumersindo e a Clementina, eles eram católicos na época da Inquisição e capturaram o Spanosito por ele ser anão e por ele ser judeu e submeteram ele a várias dores físicas, morais também, e terminaram por queimar ele vivo. E ele trazia esse ódio consigo e não tinha conseguido perdoar até então. E agora, naquele momento lá no centro, vendo, né, o trabalho que Gumersindo e Clementina fazia, é importante ressaltar, no livro não fala isso, né? Mas assim, pela interpretação dá pra gente entender que era o trabalho que eles faziam quando estavam em espírito, né? O Gumersindo e a Clementina, quando eles estavam libertos do corpo físico, porque o centro estava fechado para a maioria das atividades, né? Funcionando só em situações muito específicas. E a própria Clementina também, né? Na aula anterior a gente viu que ela não era frequentadora espírita, mas isso não impede ela de, do lado de lá, trabalhar. E o Gumersindo era presidente do centro. Então, o que o Spanosito nos fala é que os dois haviam mudado, né? Os dois estavam trabalhando, então a gente imagina que ela também, a Clementina, junto com o Gumersindo, trabalhavam do lado de lá. E aí, gente, ele continua narrando, né? A mudança que ele estava fazendo dentro de si. Ele percebia que ele não era uma vítima, mas sim um vingador. Ele percebeu que antes ele se achava o pior dos sofredores, mas viu ali pessoas com dores muito maiores do que a dele. E ele viu mudanças em Gumersindo e Clementina e ele se arrependia muito do mal que ele havia feito. Então ele conseguiu perceber e estava realmente tentando mudar. Nessa hora, prepara. Uma grande luz se faz no ambiente. Entra uma senhora envolvida em muita luz. E aí o Spanosito, né, o espírito, ao perceber aquela presença, ele diz: mamãe, você está vindo do céu arrancar o seu filho das chamas do inferno? E aí ele chora e corre para os braços da mãe, que diz: venho buscar-te em nome de Jesus, de quem te separastes há tanto tempo. É somente o que importa nesse momento. E aí ele abraça a mãe dele e diz: mãezinha. E eles vão saindo daquele salão para começar ali uma nova oportunidade, uma nova chance que aquele irmão estava tendo. Sempre tem uma mãezinha, sempre tem uma avó que está ali por nós. E principalmente sempre a Deus. Deus nunca nos abandona. A gente abandona Deus, mas Ele jamais. Oferece quantas chances forem necessárias. E quando tem uma faísca dentro de nós, essa faísca querendo mudar,
a gente consegue mudar quando a gente encontra Deus. E assim, aquele trabalho da noite é encerrado com muito auxílio para esses espíritos, né, que ainda estavam envolvidos nas trevas, viam ali uma chance de recomeçar. Muito bem, essa foi a nossa aula de hoje e se Deus quiser a gente se encontra na semana que vem. Até a próxima!